Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou o Du, esse é o Andy, e estamos começando agora mais um vídeo aqui para o canal Conexão Polo Norte. Não sei se ficaram sabendo, mas nos últimos dias tivemos alguns conflitos internacionais ligados ao Ártico. Por ser uma região com grande potencial econômico, diversos países têm disputado sua soberania. A seguir, veremos as principais notícias sobre esse embate. Rússia começa a construção de bases de defesa antiaérea no Ártico. Rússia desenvolve tecnologia para ultrapassar a principal maldição do Ártico. Com o degelo ártico, Rússia e China se unem por gás, petróleo e novas rotas. O ministro da Defesa russo afirma que há ameaças de conflito no Ártico. O bagulho tá doido, Du. Papo reto, Andy. Tá bem tenso por aqui. Para entendermos melhor tudo isso, devemos nos aprofundar no conflito que está rolando pela última fronteira econômica do planeta, vulgo Ártico. E para isso, recebemos duas estudantes brasileiras do Colégio Pedro II, que fizeram uma pesquisa bem bolada sobre o que está acontecendo aqui no Polo Norte. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal, Luana e Andressa. Agora é com vocês. Oi, gente. Oi, Eu sou a Luana eu sou a Andressa. e a gente é aluna do Pedro II, do ensino médio, e fomos convidados pelo canal Conexão Polo Norte a explicar sobre o conflito que está acontecendo na zona do Ártico, causado pelo aquecimento global, que vem causando o derretimento das geleiras, ou seja, o mar. O mar e suas subdivisões legais, os rios internacionais, o espaço aéreo, o espaço sideral e o continente antártico são considerados domínio público internacional, disciplinados pelo direito internacional. O domínio público internacional é definido como conjunto de espaços onde o uso interessa mais de um Estado e, por vezes, a toda a sociedade internacional como um todo, mesmo que tais espaços estejam sujeitos à soberania de um único Estado. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, CNUDM, negociada durante mais de 9 anos e firmada em Montego Bay, na Jamaica, em 10 de dezembro de 1982, constitui o principal arcabouço político e jurídico para regulamentar o uso dos oceanos em busca de um novo ordenamento internacional mais justo e equitativo. Conhecida como a Constituição do Mar, ela normatiza todos os aspectos do universo marítimo, inclusive a delimitação das fronteiras, regulamentos ambientais, investigação científica, comércio e resolução dos conflitos internacionais envolvendo questões marinhas e é, inclusive, um importante fator de sustentabilidade dos espaços oceânicos. A Convenção dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, alto mar, estreitos utilizados para a navegação internacional, estados arquipélagos, ilhas, mares fechados ou semifechados, área, estado sem litoral, proteção e preservação do meio ambiente, investigação científica marinha e solução de controvérsias, além de disposições gerais e disposições finais. Além de definir os conceitos dos espaços marítimos, águas interiores, mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, alto mar e fundos marinhos, foram criados também 3 órgãos. Aliás, gente, roda a imagem aí de zona territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, explicando aí para vocês verem o que é. Foram criados 3 órgãos de solução de controvérsias para assegurar o cumprimento dos seus dispositivos. A Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos, sediada em Kingston, Jamaica, Jamaica, Tribunal Internacional sobre os Direitos do Mar, sediado em Hamburgo, na Alemanha. Comissão dos Limites da Plataforma Continental, instalada na sede das Nações Unidas em Nova York. A Convenção apresenta aspectos positivos com o que consta no preâmbulo, soberania, cooperação, justiça, meios pacíficos, equidade, segurança, igualdade de direitos, proteção ambiental, investigação científica. Em suas disposições gerais, ordem econômica internacionalmente justa, uso pacífico dos mares. Em suas disposições finais, declarações interpretativas, denúncias.
sem esquecer o sucesso na delimitação de espaços marítimos, principalmente mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental. O aspecto negativo é que, na prática, há a hegemonia dos países centrais. Referente a problemas de cotas de capturas na zona econômica exclusiva e noção de patrimônio comum da humanidade referente à área, a que se alinham decisões por mero consenso, em vez do voto democrático. Esse fator enfraquece os interesses dos países periféricos, muitos dos quais hoje são emergentes. Introduzindo os conceitos da região onde está se intensificando os conflitos devido ao derretimento das geleiras, considera-se Círculo Polar Ártico, o que inclui o Ártico, considerando como a parte coberta pelo gelo permanente, o Polo Norte, o ponto norte geográfico da Terra, e o Oceano Ártico. O Oceano Glacial Ártico, bem como as águas territoriais e as zonas econômicas exclusivas adjacentes, estão sujeitos ao regime estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Em consequência, os estados banhados pelo Oceano Ártico estão limitados à regra das 12 milhas para o mar territorial e das 200 milhas para as suas zonas econômicas exclusivas. O Polo Norte e a zona circundante são considerados águas internacionais e não pertencem a nenhum estado. Então, no contexto da Guerra Fria, a geopolítica do Ártico se orientou pelos anseios de determinados países de fortalecer suas esferas de influência. Com o fim desta, a região voltou a despertar a atenção dos estados que a margeiam, ávidos por exercer suas jurisdições na plataforma continental ártica, rica em combustíveis fósseis. Só para se ter uma noção, segundo o relatório da US Geopolitical Survey, pesquisa geopolítica dos Estados Unidos, a região ártica tem potencial para produzir 90 bilhões de barris de petróleo, 13% das reservas mundiais. Adorei! 47 trilhões de metros cúbicos de gás natural, 30% das reservas mundiais, podia fazer de novo. E 44 bilhões de barris de gás natural liquefeito. Isso equivale a cerca de 30% de todas as reservas mundiais de hidrocarboneto. Eu não sei porque eu falei assim. É como que a esperança mata. Ela falou pausadamente. Hidrocarboneto. Antes da Constituição do Mar, alguns estados ribeirinhos do Oceano Glacial utilizavam a teoria dos setores para reivindicar porções do Oceano Ártico até o Polo Norte, mas sem reconhecimento internacional. A teoria se baseava em conferir a cada um dos estados a soberania sobre a região compreendida num triângulo que tem por base respectivos litorais nacionais, por vértice o Polo Norte e cujos lados são meridianos que passam pelos extremos do litoral de cada estado. Top! Qual é o mapa do triângulo? O mapa. Esse é o mapa do Polo Norte. A convenção foi complementada em 1994 pelo Acordo sobre Implementação de sua parte 11, o Bold Paper, referente exclusivamente à área, o Fundo do Mar Internacional, com vistas a atrair grandes potências, isto é, países com maior expressão política, econômica e estratégica. Se falando da convenção de novo, não é sobre a teoria dos setores, que já acabou, já está ultrapassada. Em setembro de 1996, Canadá e Dinamarca, Estados Unidos, Rússia, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia firmaram a Declaração De Ottawa, onde criaram um Conselho Ártico com o propósito de tratar das questões sociais, econômicas e ambientais relacionadas com o desenvolvimento sustentável da região. Estudos demonstraram que a região possui várias vastas reservas de petróleo e gás natural que são de difícil extração por causa das condições climáticas e geográficas. embora as condições naturais sejam ainda um grande empecilho para que os países adentrem a região, o aquecimento global e o consequente degelo parcial das calotas polares têm possibilitado que diversos atores internacionais busquem a soberania e o estabelecimento de zonas econômicas.
condições naturais sejam ainda um grande empecilho para que os países adentrem a região, o aquecimento global e o consequente desgelo parcial das calotas polares têm possibilitado que diversos atores internacionais busquem a soberania e o estabelecimento de zonas econômicas exclusivas. Isso mostra que, enquanto embates geopolíticos pela posse da Antártica foram congelados em decorrência do Tratado Antártico de 1961, a região ártica, isso não será tão simples, principalmente se levarmos em conta os atores envolvidos na busca pelo domínio desse local, antes considerado inóspito e impenetrável. Estados Unidos, Rússia, Noruega, Dinamarca, via Groenlândia, e Canadá, como mostra a imagem que vocês vão ver aí agora. Além dos recursos naturais, a região ártica representa um enorme potencial de agregação entre os polos econômicos mundiais. Ásia, Europa e América do Norte, na medida em que diminui consideravelmente as distâncias entre essas áreas. Nessa conjuntura, a primeira grande rota existente é a Northwest Passage, Passagem Noroeste, no extremo norte do Canadá, e que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Nesse caminho, viabiliza durante 2 ou 3 meses do ano a redução de aproximadamente 40% da distância comerciais se a compararmos com a rota pelo Canal do Panamá. Além disso, os navios podem levar mais carga pela passagem do Ártico, em virtude da maior profundidade existente nessas águas. Entretanto, o problema fundamental desse novo caminho se configura nas disputas de soberania, já que enquanto o Canadá proclama que essas águas fazem parte do seu território, os Estados Unidos e a União Europeia alegam que essa passagem está estabelecida em águas internacionais. Portanto, o livre trânsito seria incontestável. No entanto, a solução diplomática parece ser mais viável nessa região, pois Canadá, Estados Unidos e União Europeia são aliados históricos, como vai mostrar aí na imagem. A chamada Northwest Passage, Passagem Nordeste, também possui grande potencial para a redução de custos no traslado de mercados no longo prazo, podendo reorientar grande parte do comércio internacional feito atualmente pelo canal de Suez. Todavia, diferentemente da passagem noroeste, a passagem nordeste tem maior potencial conflituoso, uma vez que ela passa pelas regiões costeiras de países que não são aliados, como Noruega e Rússia. Nesse cenário de possíveis conflitos entre Rússia e membros da OTAN, que é os Estados Unidos, Canadá, Noruega e Dinamarca, os russos são, em nenhuma dúvida, os mais preparados para defender seus interesses na região, como mostra na próxima imagem. Historicamente, a Rússia tem um problema geopolítico fundamental, que é a falta de acesso aos mares quentes. A partir dessa dificuldade de navegação, principalmente no território siberiano, Moscou passou a desenvolver tecnologias para superar essas limitações geográficas, desde o período soviético. Consequentemente, a experiência adquirida ao longo do tempo e dos investimentos da era Putin, a Federação Russa tem vantagem sobre seus outros concorrentes pelo controle do Ártico. Um exemplo é que os russos possuem 50 navios icebreakers, quebradores de gelo, 8 deles em construção. Esses navios são essenciais para navegar nessa região. Inclusive, o principal investimento russo é um icebreaker com propulsão nuclear, o chamado Líder. Vai passar aí para vocês verem. Já os Estados Unidos só tem 6 navios prontos e 1 em construção. A Federação Russa também vem desenvolvendo radares e sistemas aéreos de alta tecnologia, além das 6 bases militares permanentes, sendo o único país a possuir um exército nessa região. Além disso, com relação ao arquipélago de Svalbard, a estratégia tem sido incentivar a imigração de russos étnicos para esse arquipélago a partir dos anos 2000, pois essa região está sob soberania norueguesa e o Tratado de Svalbard de 1920 afirma que os países signatários e aos seus cidadãos seriam dados direitos iguais com relação às atividades comerciais, principalmente a mineração. Logo,
A existência de grande parte da população composta por russos étnicos se mostra essencial para basear uma intervenção de Moscou para proteger seus nacionais. Basicamente, em relação à vantagem da Rússia na região e sob novas rotas nordeste e noroeste do Ártico, que estão se formando com desgelos e investimentos dos estados, é que na medida que se tem controle de uma rota comercial tão importante, mais barata e atraente para o comércio entre os países, se pode aprofundar ainda mais a importância desse país na nova ordem mundial que está em desenvolvimento, que vai aparecer na próxima imagem. Queremos agradecer os nossos amigos do canal Conexão Polo Norte que nos convidaram para apresentar esse trabalho. E é isso, obrigada. Nós é quem agradecemos, meninas. Foi um prazer recebê-los no nosso canal. E não poderíamos deixar de agradecer também a nossa queridíssima editora de vídeo, Maria Alice, que além de editar, dublou nossas vozes para que nossos colegas brasileiros conseguissem nos entender. Não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Nós somos os Do End. E esperamos por você no próximo vídeo. Até logo!